Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Eficaz e nesse vídeo passarei para vocês os conceitos básicos sobre as frações mais conhecidas e requisitadas em estudos escolares. Cabe ressaltar que as frações são uma maneira matemática diferente de representar uma divisão. Aqui eu trouxe uma nomenclatura de um desenho de um quadrado onde ele se encontra dividido em 4 partes. E aqui tem uma desenhada. E aqui eu trouxe essas partes aqui na forma de uma fração, onde a parte desenhada aqui é o número 1, que é o numerador. E a parte que está dividida em 4 partes, que é o total, é o denominador, que é 4. Pois o numerador representa as partes retiradas de um todo. E o denominador representa em quantas partes o todo foi dividido. Aqui esse todo foi dividido em 4 partes. Vamos às frações. A primeira fração que eu trouxe aqui é a fração própria. Elas são aquelas frações que o numerador é menor que o denominador. Aqui temos a representação delas. 2/5, 3/8. O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador. Essa é a característica de uma fração própria. Vamos às frações aparentes. A fração aparente, como o nome próprio diz, ela aparenta ser uma fração. São aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Observe que o 6 aqui ele é múltiplo do 2. Isso quer dizer o quê? Que ele é divisível por 2. A característica da fração aparente é que, ao dividir o numerador pelo denominador, encontramos um número inteiro. 6 dividido por 2 é 3. Então, essa fração aqui aparente, ela aparenta ser uma fração, mas ela é um número inteiro. Agora vamos para as frações equivalentes. As frações equivalentes são frações que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo valor. Aqui eu trouxe um exemplo. Temos 6/8, 3/4. Ao dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, encontramos esses valores aqui. Note que ao dividir o 6 por 2 e o oitavo por 2, encontramos 3/4. Então, elas são equivalentes. E ao multiplicar o 3 por 2, ela vira 6. Ao multiplicar o 4 por 2, vira 8. Então, concluímos que as frações equivalentes são frações que basta multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador para encontrarmos a equivalência dela, a outra parte dela, equivalente. Agora aqui vamos para a fração irredutível. A fração irredutível é uma fração que não pode ser simplificada por um mesmo número, pois o numerador e o denominador são primos entre si. Observe que eu trouxe esse exemplo aqui, 3/4, ele se encontra aqui também. 3/4 ela é fração equivalente aos 6/8. Porém, ele já aqui se encontra na forma irredutível. 3/4. Porque não conseguimos mais dividir tanto o numerador quanto o denominador por um número comum. Eu trouxe esse outro exemplo aqui também, 2/5. Não conseguimos dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número em comum. Por isso, ela se chama irredutível. Agora vamos para a fração imprópria. A fração imprópria são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. Aqui temos 5/2, 7/3, a qual
o numerador aqui é maior que o denominador. A característica da fração imprópria é que o numerador não é divisível pelo denominador de forma inteira. Ela sempre, ao dividir, sempre deixará resto. É a característica da fração imprópria. E essa característica dela, ao fazer a divisão aqui, ela vira uma outra fração, que é essa aqui embaixo, que é a fração mista. A fração mista, ela vem de uma fração imprópria. Aqui temos 2 inteiros, 1 sobre 2. Essa fração aqui é a divisão dessa. Observe. Aqui vou fazer aqui do lado. Sobre 2. 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Observe aqui que esse que é o quociente, ele vira o número inteiro. O resto, ele passa a ser o novo numerador. O denominador permanece sendo o divisor. Okay? E essa aqui, essa fração imprópria, ela é essa aqui. E uma outra característica que eu quero mostrar para vocês, que essas frações aqui, ó, 5 sobre 2, 2 inteiro, 1 sobre 2, elas são equivalentes. Agora eu vou dividir 7 sobre 3 e vamos encontrar esse resultado de uma fração mista. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. 7 menos 6 é 1. O 1 é o resto. Ele vira numerador. O quociente aqui, que é o resultado da divisão, ele vira o número inteiro. 2 inteiros, 1 sobre 3. Essa aqui é a fração mista dessa fração imprópria. Aqui eu mostrei para vocês a transformação de uma fração imprópria para a fração mista. Agora, para voltarmos da fração mista para a imprópria, é muito simples. É só você pegar aqui o denominador, multiplicar pelo número inteiro. 3 vezes 2 é 6. 6 e somar com o numerador. E fica 7. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Volta a ser imprópria. Esse outro exemplo. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Voltou ao estado da fração imprópria. E essas frações, como eu falei anteriormente, elas são equivalentes. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula sobre frações. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like. Se desejam aprender mais sobre matemática, se inscreva no canal. Obrigado a todos, até a próxima aula.